Olá, nossa, gente, é realmente um grande prazer estar aqui no Labecast, porque eu costumo falar que a minha vida ela existe a Sofia antes da Labenu e a Sofia depois da Labenu. Isso para mim faz muito sentido. Meu nome é Sofia Mendonça, eu tenho 25 anos, eu sou desenvolvedora atualmente. Trabalho no time de engenharia de software na Raia Drogasil RD. Eu me formei na Labenu, foi o meu primeiro maior contato, né, vamos dizer assim, com a programação foi com a Labenu. Antes eu ficava pesquisando cursos, mas encontrar um curso que sintetizava tão bem, que me ensinava o modus operandi, né, de como eu precisava me tornar uma desenvolvedora, realmente foi na Labenu que eu encontrei. E eu sou uma mulher trans redesignada. Isso significa que nesse espectro, né, que é a transgeneridade, eu sou uma pessoa que nasceu num corpo masculino, ou designado, melhor dizendo, como masculino, um corpo designado como masculino, mas eu não me identifiquei com essa leitura que fizeram muito biológica, biofísica do meu corpo. Eu me lembro muito que eu já me identificava total com uma menina. Eu falo que a minha transição, ela sempre aconteceu, e não foi uma cirurgia de redesignação sexual que definiu 100% agora Sofia é Sofia. Eu sempre fui Sofia, mas eu sempre estava com alguns códigos no meu corpo que não definiam a Sofia. Vou explicar isso melhor. Quando eu tinha 2 anos de idade, foi a primeira vez que eu me abri sobre a possibilidade de ser trans. 2 anos de idade. Eu não sabia o que era trans, não sabia nada sobre esse universo LGBTQIA+, na época, mas eu sabia que alguma coisa estava errada, que eu estava começando a perceber que as pessoas me viam como se gostasse de um determinado brinquedo, um determinado interesse, e eu amava rosa, eu amava contos de fada, bonecas Barbie, coisas da Disney. Cinderela, então, nem se fala. Sapatinho de cristal era meu hiperfoco central. Também sou autista, por isso eu uso essa palavra hiperfoco. Então, com 2 anos, eu falei com a minha mãe exatamente isso. Eu sou uma menina, mãe. E ela ficou muito confusa, ela não tinha muito com quem dividir. Minha mãe é maravilhosa e ela sempre foi uma pessoa parceira, amiga, que sempre buscou compreender, mas ela tinha as limitações de geração, de época e do fato de eu ser autista, estar em processo de diagnóstico, que dificultaram muito esse contato. O primeiro contato com a programação na vida, que eu nem sonhava, não sabia nem se era profissão, foi justamente com templates que me faziam perceber, gente, que engraçado, eu coloco um código aqui, eu fico rosa. Eu amava rosa. Aquilo era genial. Mas eu sempre estranhei o fato de que as meninas e as mulheres não tinham esse direcionamento para estudarem determinados assuntos. Essa menina foi crescendo, né, com esses hiperfocos em templates, em rosa. Quando eu cheguei na pré-adolescência, eu sofria muito com o meu corpo. Eu me sentia muito deslocada em saber que o corpo dizia que eu era uma coisa e eu me sentia sendo o exato oposto daquilo. Eu não usava sunga, essas coisas, e eu estava sofrendo muito com essa imagem masculina mesmo, que tanto é uma questão de comportamento e que esperava um comportamento meu que eu não era capaz de retribuir, assim, mas sobretudo porque era uma questão também que se materializava no corpo, né. Então eu comecei a eu vestia um determinado tipo de roupa que me tampava totalmente, eu me sentia muito mal, deixava o cabelo crescer, me sentia muito mal e muito depressiva nessa época. Mas, quando eu estava então com 14 anos, eu já tinha o diagnóstico de autismo fechado nessa época, foi, levado a alguns profissionais essa minha demanda, mas, de novo, muito desconhecimento e muitos psicólogos e psiquiatras que ficaram nas mãos, não dos saberes científicos deles, mas, como a minha mãe bem define, acho, dos achares, dos achismos deles, com base no que eles achavam que era gênero, sexualidade e autismo. Eu sabia que eu não me enquadrava em nada daquilo. Foi uma época muito sofrida, porque eu era orientada, por exemplo, a cortar o cabelo muito curto, a vestir roupas muito masculinas, por profissionais da área da saúde, tá? A ter alguns comportamentos, porque senão eu seria assediada na escola, eu sofreria bullying, as pessoas iam querer fazer coisas terríveis comigo, e eu pensava, gente, mas espera aí, tem coisa mais terrível do que eu não ter o direito mais básico de me expressar como eu sou? Eu entendo os receios, assim, de assédio sexual e tudo, na adolescência principalmente, eu nunca sofri
e nem quero, mas me parece algo realmente terrível. Mas, por outro lado, uma violência justifica a outra, do tipo, você se eliminar totalmente quem você é, para justificar algumas práticas que, a meu ver, são injustificáveis do ponto de vista científico. Foi em 2020, eu tinha 23 anos. Eu finalmente consegui iniciar a minha transição de gênero do ponto de vista hormonal, médico, psiquiátrico, social, né? Tanto que eu prefiro o termo transição social à transição de gênero, porque, na verdade, o gênero feminino, conforme a gente, né, como sociedade convencionou, ele sempre esteve lá, eu sempre fui Sofia, eu sempre fui uma mulher. Só que, por outro lado, eu não tinha o direito de me expressar dessa maneira. A gente tem os conceitos de expressão de gênero, que é essa maneira como a gente satisfaz a nossa autopercepção do gênero, e a questão de identidade de gênero, que é dentro do gênero o que você é, como você se identifica. Esse direito, vamos dizer, básico, me tinha sido negado por uma questão de sistema mesmo, de social. E nesse meio tempo, depois que eu iniciei a transição, a minha vida começou a andar de uma maneira tal que eu finalmente comecei a aceitar que eu poderia fazer algumas coisas. Na época, eu estava iniciando um mestrado em comunicação, territorialidades e vulnerabilidades, então eu resolvi fazer uma pesquisa sobre interseccionalidade, uma pesquisa inédita a níveis brasileiro sobre a interseccionalidade entre autismo e transgeneridade. Então, abordei como as pessoas que são trans e autistas, que existem, inclusive, em uma proporção 7,59 vezes maior a transgeneridade em autistas do que em pessoas neurotípicas, como elas constroem as suas narrativas de vida, ou os seus retratos, vamos dizer assim, entre aspas mesmo, né, seus retratos no sentido figurado, autobiográficos, como elas constroem essa narrativa de quem elas são no Twitter, né, nas mídias digitais. Até por ser autista e ter dificuldades na comunicação, eu queria treinar ao máximo a minha comunicação, eu queria ser uma comunicadora. Fundei, à época, um canal Mundo Autista, que é o segundo canal com grande repercussão, assim, a ter protagonismo de duas pessoas autistas, eu e a minha mãe, e é o canal de autistas também mais antigo em atividade no YouTube brasileiro, com vídeos desde 2015. O Mundo Autista me deu uma autoconfiança muito forte, mas ele também me colocou numa cilada ou numa situação difícil de que eu precisava performar uma masculinidade de eu sou um homem jovem autista, eu sou um comunicador jovem autista. E aquilo não estava me agradando. Eu realmente sofria muito por ter que cortar o cabelo curto, por ter que vestir determinado tipo de roupa. Tentei me identificar como um rapaz gay, e é um outro tipo de perfil, assim, de como você expressa e se identifica com o gênero. Eu era uma mulher, eu não era um homem homossexual. Isso é importante. Eu tinha o que a gente chama na literatura, e que isso é até motivo de várias controvérsias, disforia de gênero, né? Mas eu entendo que a disforia de gênero não é um diagnóstico no sentido de que necessariamente ligado à transgeneridade. Você pode ser trans e não ter disforia, mas no meu caso, eu era trans, mas eu sofria muito por ter questões no meu corpo e na performance social que não diziam quem eu era em essência, ou como eu me percebia. Isso me fazia realmente sofrer bastante. Nesse período da transição, né, de 23 até os 25 anos, foi um período muito decisivo na minha vida. Primeiro, pela primeira vez, eu consegui namorar. Então, eu tive o meu primeiro relacionamento sério, eu tive com um desenvolvedor à época, e ele foi um relacionamento altamente conturbado em alguns pontos, mas em outros me fizeram crescer bastante. E esse cara, ele era um publicitário de formação, ele era um pesquisador como eu, né? Assim, ele pesquisava muitas questões de divergências, deficiências, enfim, na literatura e de comunicação social. E eu, na época, né, inclusive, eu ajudei a fazer o projeto para ele se inscrever no doutorado, ele passou com sucesso, aquela coisa toda. Eu falei com esse meu ex-namorado, né? Eu acho muito legal quando você está trabalhando com programação. Eu me sinto. É um assunto que eu não entendo nada, mas você fala com tanta propriedade, eu acho isso tão legal. Ele ainda estava aprendendo, ele estava fazendo o curso da Labenu na época. E eu percebi que a vida dele deslanchou muito depois disso. Uma das coisas que me interessou muito quando eu estava fazendo mestrado foi a relação entre comunicação e tecnologia. Eu cheguei a estudar o que eles chamam na literatura de comunicação mediada pelo computador, ou como as plataformas digitais elas atuam e interagem com a prática social que é a comunicação.
e aquilo tudo começou a ficar na minha cabeça. Então, eu falei com o meu namorado à época: Nossa, eu vejo que a sua vida está deslanchando, você conseguiu um emprego bacana, que tem muito mais a ver com você do que o que você fazia na comunicação. Você realmente, eu via a vida dele andar de um jeito que eu sonhava até para mim. E toda vez que ele estava falando de programação, era algo tão, parecia algo novo, mas ao mesmo tempo não parecia. Eu explico. Ao mesmo tempo que era algo muito diferente do meu universo, ou das coisas que eu estava interagindo no momento, profissionalmente e pessoalmente, era algo que explicava e dava respostas muito concretas de como agir, de como se posicionar, era algo que fazia sentido para mim. Acho que essa é a melhor definição, né. E eu acho que eu cheguei num ponto como comunicadora que eu fui muito bem-sucedida. Tenho um canal que é referência, eu lancei 10 livros, eu me tornei alguém que as pessoas respeitam e que era uma pessoa vista como uma referência mesmo quando se trata de autismo. Sofia Mendonça, ela se tornou esse nome. Mas, por outro lado, eu me sentia: "Tá, eu vou ficar numa empresa que ou numa, agência jornalística, num rádio, numa emissora de televisão, fazendo o que outra pessoa vai determinar o que eu faça, de pesquisa para eu jogar esse interesse". Não fazia muito sentido para mim. Então, eu fui aprovada com louvor no mestrado à época, louvor acadêmico, né, mestre em comunicação, territorialidades e vulnerabilidades, tem prêmios. Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal de Belo Horizonte, fui a pessoa mais jovem, com 19 anos, a ganhar a maior honraria do legislativo em Belo Horizonte. Ganhei um prêmio do Erasmus Plus, que é um programa da União Europeia, para educação, comunicação, enfim, áreas afins. Mas, no fundo, eu não estava feliz. O que que isso ia me trazer? Então, esse meu namorado da época falou assim: "A Labenu", que é onde eu me formei, na época ele já se formado, a gente ainda estava junto, mas ele falou: "A Labenu, que é onde eu me formei programadora, ela está com um projeto que é para as pessoas com deficiência, então você como autista se encaixa nisso, e ao mesmo tempo, é um projeto de inclusão no mercado de trabalho, mas que tem essa formação, esse objetivo que você quer", porque eu vejo você muito perdida em alguns cursos, procurando alguns cursos que você deseja fazer, mas eu não vejo você focando no que você realmente quer dentro da programação. E aí eu pensei: "Nossa", casou, assim, foi uma resposta às minhas orações. Eu, como budista, eu tenho um ritual de fazer oração sempre, enfim, e aquilo casou perfeitamente com o que eu estava desejando. Comecei então na Labenu, e nesse processo foi um grande desafio para mim. No primeiro momento, esse meu agora ex-namorado terminou comigo e eu precisava me dedicar à Labenu, comecei a me afastar mais dele nessa época. Primeiro ponto, entre circunstâncias de saúde, mas eu me lembro que eu estava muito mal com as questões psicológicas e físicas também, nesse contexto, e sempre, buscando me dedicar ao máximo a tudo que eu fazia. E a programação me deu um norte nesse sentido, porque eu percebi, agora eu sei o que que realmente me dá autonomia. Eu não queria depender da minha mãe a vida toda. Como uma mulher trans autista, a minha única possibilidade é sobreviver, tipo, eu não tenho a possibilidade de, tipo: "Agora eu vou contar com a minha mãe, eu vou contar com outra pessoa". Eu não podia, eu podia contar só comigo. Infelizmente, é cruel, é real. Eu sempre amei tecnologia, eu sempre amei programação, mesmo sem saber como agir. Eu sempre tinha um raciocínio muito lógico. Era bem no começo do curso, a gente estava fazendo CSS e HTML. E eu comecei a mexer com aquilo e me lembrou de quando eu era criança e mexia com semplate rosa da Wikipédia. Tipo, sou eu. Era a possibilidade criativa, mas também profissional e da minha autoestima de fazer algo que realmente fizesse sentido para mim. Então, sem muita segurança, mas muito com o desejo de aprender, de buscar, de ser pesquisadora e curiosa que eu sempre tive, eu fiz o meu primeiro site no portfólio da Labenu. E aí eu lembro que eu tive um feedback, do instrutor, à época, muito, muito positivo. Eu fiquei chocada, porque a circunstância estava totalmente desfavorável, do ponto de vista do contexto de como dos desafios loucos que eu enfrentava na época. Esse processo me deu um novo gás, desse site que teve um feedback muito positivo da Labenu na época. Eu continuei então estudando com foco determinado, eu não quero ser uma jornalista, eu quero ser uma programadora.
As pessoas podem me ver como uma influenciadora, uma criadora de conteúdo, uma escritora, mas em essência, profissionalmente, eu sempre fui alguém mais ligada à programação, eu sempre quis ser essa pessoa e agora eu vou ser. Comecei a acordar com uma amiga, inclusive, da Labenu, que até hoje a gente tem algum contato e que trabalha na mesma empresa que eu, então a gente tem bastante contato, na verdade. E comecei a codar com ela e em dupla mesmo, coach, não, pair program, né? E a gente via que aquilo dava muito certo, que além de ter um raciocínio que era próximo ao meu raciocínio lógico, como autista eu sempre tive, mas tinha algo da interação que dava certo no contexto e no ambiente da programação. E eu me lembro que eu estava muito mal com todos esses processos que estavam acontecendo. Eu já estava, à época, marcando, ou já estava marcada, melhor dizendo, uma cirurgia, tipo a fila, né, para fazer a cirurgia de redesignação sexual, que é o que eles chamam de afirmação de gênero também, né? Que é a mudança física mesmo, que para você ser lida como mulher, porque tem essa questão de você nasce e o médico de fé pública atesta que você é homem ou mulher. Uma cirurgia de redesignação, o médico pode redesignar essa designação que foi dada de fé pública. Um médico também de fé pública e você se torna juridicamente, em todos os sentidos, e fisicamente a mulher que você sempre quis. E como eu tinha disforia, era o que eu sempre quis mesmo. Mais um baque. Sofia, recebo certo dia um e-mail da clínica, né, onde eu me inscrevi para fazer a cirurgia de redesignação sexual, falando então que eu poderia fazer a cirurgia, mas que teria que ser com urgência em determinado mês, acho que era julho ou junho, era o mês que eu podia fazer, de 2022, mas eu pensei, gente, como é que eu vou fazer isso? Eu estou trabalhando agora, é o meu primeiro trabalho formal e eu estou na Labenu, eu estou estudando, eu não posso. E eu lembro que seria justamente na transição do front-end para o back-end que eu faria essa redesignação, essa cirurgia, então, de mudança da genitália, né? Eu resolvi colocar para esse instrutor, a gente conversou, e eu estava com uns problemas muito reais de saúde, morando sozinha pela primeira vez na vida, e coisas, e desafios realmente muito grandiosos, mas muito confiante também de que eu conseguiria, que tudo ficaria bem, na verdade. Eu sou como a flor de lótus, que eu aprendi. O lótus é uma flor que nasce e cresce na lama. Quanto mais funda e grossa for a lama, mais bonito floresce o lótus. Eu percebi que eu podia, do mesmo modo, independentemente, ou me fortalecendo com as dificuldades, eu podia me tornar quem eu sempre quis, quem eu sempre sonhei. Eu falei com o instrutor à época e ele me deu todo o suporte. E falou, combinando, a gente consegue reverter qualquer situação. A gente precisa ter os combinados claros, saber como que vai fazer. Peguei uma licença de 15 dias, né? Porque eu também estava trabalhando, fui para Blumenau fazer a cirurgia de redesignação. Fiquei plena, fiquei inteira e me tornei quem realmente eu sempre fui, né? Se é que faz sentido essa expressão. Mas aí eu estava totalmente confiante, segura, e pela primeira vez eu me senti em equidade com os outros, porque parecia que eu sempre estava aqui em tudo. Comecei, então, a fazer um projeto, o primeiro projeto de back, já focado, os meus amigos da Labenu e da RD, me dando um total suporte. O Labeninjas, né, que era o grupo que a gente criou durante um grupo, eu, William, Thiago, Suzy e Samuel, a gente fez um trabalho em grupo uma vez na Labenu, e a gente se tornou os Labeninjas, né, que existe esse grupo até hoje. A gente se tornou muito próximo. E nesse contexto, eles já estavam me dando orientações de como retornar, como é que era o back-end, se esse passo a passo você segue, você faz isso, você faz aquilo outro. Voltei a trabalhar, então, primeiro dia tem uma complicação seríssima de saúde em função, em decorrência da cirurgia, e tem que tirar mais 15 dias de licença. Mais um baque. Era, literalmente, eu estava entre a vida e a morte. Quando eu voltei, então, já eu percebi que as pessoas estavam muito ansiosas de eu ter perdido o back-end, mas eu tive todo o suporte lá dentro na época, tanto dos meus amigos, tanto dos instrutores, da Labenu como escola mesmo, né? Eu tive esse suporte, então eu consegui ter monitorias, né? Que me fizeram, que me despertaram. E eu sempre fui mais de front. Eu não era tanto de back, mas eu comecei a ver um sentido e uma lógica no back-end que também hoje eu sou desenvolvedora full stack, né? Mas que me fizeram muito sentido. A questão do back-end também é algo que eu gosto de trabalhar. Ficava focada, às vezes hiper focada até demais, né?
nos projetos, comecei a ter o gosto de ver que aquilo dava um resultado. Eu agradeci muito a Suzy também, que a gente acordava muito juntas e essa amizade para além do profissional, mas que fortalecia o profissional, não era tipo, nós estamos deixando de o profissional para ser amiga, a gente literalmente se fazia nessa interação melhor profissional. Fui uma das oradoras, né, da minha turma na Labenu e foi maravilhoso poder falar da minha gratidão de estar lá na Labenu e de entender esse caráter humano. Não só uma metodologia maravilhosa, mas que não seria nada se não fosse o ser humano por trás dessa metodologia. Os professores de lá, os instrutores, eu tive o suporte que eu tinha não para me sentir dependente ou ancorada em alguém. Eu tive o suporte que eu precisava para me desenvolver e brilhar dentro do que ter circunstâncias de eu criar o que eu precisava. Isso foi maravilhoso, assim. E eu vejo o processo de codar como desenvolvedora de uma maneira muito particular, mas que para mim faz muito sentido, que você tem as referências, você tem as bases, e eu consigo fazer uma analogia isso até com a vida, assim, com qualquer coisa. Mas um processo de viver e de enfrentar desafios que uma pessoa trans, autista, ou seja qual for a divergência, ou não, ela vai enfrentar. Mas você tem os exemplos, você tem as figuras que você tem como referência, você referencia, a partir disso você vai entendendo, introjetando aquilo e criando algo que é seu, que não é a referência que você se inspirou, mas é o que você está criando, que você está desenvolvendo. Eu sempre fui muito boa em analisar os códigos. Hoje eu posso falar que eu sou muito boa, porque na época eu tinha uma síndrome do impostor, gente. Se alguém aqui que estiver ouvindo, assim, acho que muita gente que pode estar com a síndrome do impostor em algum momento, ou a síndrome da impostora, né? Porque a gente, mulher, a gente muitas vezes não apropria do que a gente tem. Por mais que as pessoas falem, a gente pensa assim, mas será que eu sou isso tudo? Mas será que eu sou boa, gente? Será que eu tenho condições mesmo? A gente é a primeira a não partir do lugar do sim, a partir de um lugar negativo, um lugar do não. Mas então a Labenu me deu um grande ganho de partir do lugar do sim. Eu tenho autoconfiança, eu tenho segurança. Até do ponto de vista da autonomia mesmo. Eu sempre fui muito dependente financeiramente e emocionalmente. Eu não queria aquilo. Eu queria ser autônoma financeiramente. Autista ou não autista, eu tenho total condição de ser autônoma. E a Labenu me provou isso. Eu consegui, então, esse emprego na RD, e lá eu tenho. E é isso que me dá autonomia para, por exemplo, organizando as minhas finanças e tendo a possibilidade de construir a minha própria história, o meu próprio trabalho, eu consigo, então, me organizar de um jeito que agora eu posso ter essa autonomia no dia a dia, que era uma coisa que eu não tinha. Eu sempre, necessariamente, dependia da aprovação de alguém para as coisas mais simples, que uma pessoa, em geral, não precisa. Então, eu sou muito grata à RD por ter me dado essa autonomia, à Labenu, por essa oportunidade desse programa de pessoas com deficiência, enfim, que me deu autonomia. Mas autonomia é algo muito mais profundo também do que, tipo, eu tenho dinheiro, o dinheiro resolveu todos os meus problemas. Não é isso. A autonomia de poder me sentir capaz, de poder confiar no que eu faço, no meu trabalho, e me tornar uma pessoa realmente satisfeita com o que ela é, com o que ela se vê no espelho. E hoje realmente eu não tenho mais medo do futuro, sabe? Antes eu já tive muito medo, por ser trans, por viver num país preconceituoso, machista, assim, em vários pontos, de que, como mulher, você parece que você está sempre em desvantagem em todos os lugares. Você tem que se provar mais. E eu não queria. E um desgaste horroroso com base nisso, mas eu acreditava muito nas narrativas de que eu não era capaz, que eu não dava conta. Agora eu não acredito mais, eu não tenho mais medo do futuro. Hoje eu sou a Sofia, eu sou feliz do jeito que eu sou. Esse pós-cirúrgico foi muito complexo, né, após a minha cirurgia de designação sexual, estando estável financeiramente, estando estável mentalmente, segura da minha capacidade, eu sabia que tudo ia ficar bem e realmente tudo ficou bem. E hoje eu só tenho vitórias para contar mesmo. Eu sou muito grata por ser a Sofia Mendonça, sabe? Por ser quem eu sou e por ser a programadora, porque eu me encontrei em diversos níveis, profissionalmente e pessoalmente, como desenvolvedora. Então, é basicamente isso, sabe? Quando eu fui convidada para estar nesse Labcast, para poder falar um pouco da minha trajetória como uma mulher trans redesignada e como programadora, eu percebi, gente, as pessoas precisam ter a dimensão do quanto que você ter o direito de fazer algo que você gosta profissionalmente
te dá, inclusive, outras possibilidades de você ser quem você é sem medo. Isso para mim não tem preço. Eu sou eternamente, enormemente grata ao tempo que eu passei na Labenu. Hoje, realmente, eu estou feliz, plena e sem nenhum medo de qualquer situação que possa me desafiar.